amigos e amigas. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está me vendo. Você está no canal da Escola Virtual de Educação Emocional. Nós estamos no 32º encontro do treinamento de habilidade de relacionamento interpessoal. 38 semanas juntos. Exatamente 8 meses estamos desenvolvendo esse trabalho junto com você. Para você que está chegando aí pela primeira vez, ainda não me conhece, eu sou Márcio Luz de Miranda, médico, ginecologista, obstetra, psicoterapeuta e treinador das habilidades de relacionamento interpessoal, administrando esse curso de treinamento de habilidades interpessoais virtual. Estamos inovando o treinamento pela primeira vez, estamos fazendo esse treinamento virtual. Os treinamentos anteriores, nos últimos 34 anos, aliás, nos últimos 44 anos, foram treinamentos presenciais. Em virtude da Covid, nós tivemos que fazer um upgrade. Estamos aqui, então, com vocês. É uma alegria, já estamos há 8 meses juntos. Muito bem, vamos aos avisos de rotina. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por gentileza, se inscreva. Precisamos engrossar fileiras para conseguir um bom destaque pelo YouTube. Se você está gostando, dê um like. Se esses encontros estão ajudando você a ter relacionamentos mais leves, mais fáceis, está ajudando no seu convívio, na família, no trabalho, com a roda de amigos, like. Não se esqueça de compartilhar. Compartilhar é importante. Do lado da inscrição, você vai encontrar um sininho. Toque nesse sininho para que você receba os nossos avisos. Cada novo vídeo que subir para o canal virtual, você será avisado e poderá, assim, acompanhar o nosso curso. Muito bem, então vamos seguir a nossa programação e o nosso primeiro passo é o nosso ritual. Vocês já estão acostumados, já estamos fazendo já há vários encontros. O ritual é aquilo que a gente faz para se preparar física, emocionalmente, intelectualmente e até espiritualmente para a tarefa que nós vamos desempenhar. Consiste de 5 etapas. A primeira etapa é a pausa, momento em que a gente concentra o nosso olhar em algum ponto e fica presente nesse ponto que a gente concentrou o olhar. A gente fica completamente presente e, à medida que a gente vai ficando no local que a gente está prestando atenção, os nossos pensamentos vão se afastando e a gente tem, então, um momento de pausa, de tela branca. Então, vamos iniciar esse primeiro momento. Tendo feito a pausa, nós vamos sinalizar se nós estivermos acompanhados de outras pessoas, para que a gente possa identificar que todos completaram a etapa e assim passar para a próxima etapa, que vai ser o foco. O foco, de olhos fechados, nós vamos concentrar a nossa atenção em alguém ou algum projeto que nós queremos fazer as nossas intenções, desejar ardentemente algo para esse foco. Esse foco pode ser você mesmo, pode ser outras pessoas, pode ser o projeto, conforme eu já disse. O importante é que ele seja único. O foco dividido, quando você foca em mais de uma coisa, você perde força, a força da intenção. Então, vamos lá para o foco.
para o nosso foco. Muito bem, sinalizado. Vamos passar, então, para a nossa terceira etapa, que é a intenção. A intenção é um desejo para o foco que você escolheu. E esse desejo, ele vem sobre a forma de uma palavra ou de uma imagem. De olhos fechados, você deixa surgir na sua mente esse desejo que a gente chama de desejo genuíno. É o que vem do coração, não vem da cabeça. Por isso, você precisa esperar que ele apareça na sua tela mental, sob a forma de pensamento ou sob a forma de imagem. Muito bem, vamos passar então agora para a quarta etapa. É a etapa de introspecção. Nós vamos de olhos fechados, observar a nossa tela mental. Deixar ver o que a nossa tela mental vai trazer para nós. Qual é a mensagem que o nosso eu profundo tem para nós nesse momento desse ritual. O nosso eu profundo ou o nosso inconsciente. Então, vamos para a quarta etapa, introspecção. Muito bem, terminado então a nossa quarta etapa da introspecção, sinalizamos, se nós tivermos com alguém junto conosco, e aí nós vamos passar para a nossa quinta etapa, que é a etapa da partilha. Como a gente já disse nos outros encontros, vocês que estão aí sozinhos, não tem com quem partilhar, vão partilhar com o diário de bordo. E hoje nós vamos conversar muito a respeito desse diário de bordo. Ele hoje vai ter uma função muito importante, a partir de agora, na nossa vida, de treinandos das habilidades de relacionamento interpessoal. Então, eu vou fazer o diário de bordo com vocês. Tá? Embora depois eu vou partilhar com vocês o meu ritual, eu não precisaria de fazer, porque eu tenho com quem partilhar, vocês, né? Isso é uma alegria para mim muito grande, mas junto com vocês vou fazer então o meu diário de bordo para servir de companhia para vocês. Então, hoje é dia 2 de novembro de 2020. Estou anotando aqui. Nós estamos fazendo essa gravação às 18 horas e 12 minutos. Então, a minha
pausa foi eu escrevi aqui, depois eu partilho com vocês. O meu foco foi a minha intenção a minha introspecção. Muito bem. Então, terminei o meu diário de bordo, essa é a minha partilha, está anotado aqui, conforme vocês podem ver. E aí, então, eu vou partilhar com vocês. A minha pausa voltou a ser no foco de luz da minha câmera aqui no notebook. Na parte superior, a luzinha, ela me chama a minha atenção e eu consigo, então, focar nessa luzinha e aí a minha mente vai esvaziando e eu consigo fazer a pausa. Né? O meu foco foi no passo que nós vamos dar hoje, no degrau que nós vamos estudar hoje. Né? Vocês estão lembrados que a gente entrou num novo módulo, que é o Abrindo as Portas da Comunicação. No último encontro nós falamos sobre isso, né? E agora nós vamos falar sobre o primeiro degrau do módulo Abrindo as Portas da Comunicação. Então, o meu foco foi nesse degrau, nessa etapa que nós vamos ter que vencer daqui a pouco. E a minha intenção? A palavra que veio para mim foi concisão. Conseguir passar para vocês todas essas informações de maneira clara e concisa. Poucas palavras para expressar tudo aquilo que eu quero comunicar a vocês. Menos prolixidade, menos palavras, mais sintético, mais conciso. E durante a introspecção, a última fase, olhos fechados, tela mental, percebo que o meu corpo está tenso. E aí me vem a palavra: relaxe, relaxe, relaxe. Tudo vai acontecer de maneira tranquila. Muito bem. Então, esse foi o meu ritual que eu partilhei com vocês. Espero que vocês, de posse no seu diário de bordo, busque alguém de sua confiança, de sua credibilidade, para partilhar com esse alguém, assim como eu fiz com vocês. Vocês vão ver que no momento que vocês partilham com alguém, vocês descobrem outras coisas. Tem insights, tem mais compreensão a respeito desse momento que vocês viveram. Muito bem. Feito, então, o nosso ritual, qual que é a nossa próxima etapa? É a revivência. É a revivência. Eu já comecei a falar um pouquinho da revivência quando falei do nosso último encontro. Mas eu falei mais da revisão.
Na verdade, eu precisei de falar da revisão para que a gente pudesse se situar por causa do meu ritual. A revivência tem a ver com o que ficou a nível de sentimento do último encontro. O último encontro foi um encontro muito rico para mim, porque eu consegui sintetizar algumas coisas, consegui fazer uma síntese desse módulo, abrindo as portas da percepção, da comunicação, né? Como eu ainda não tinha feito anteriormente. E isso aconteceu porque a gente começou dizendo que o módulo abrindo as portas da comunicação lidava com a mensagem verbal. E com o módulo abrindo as portas da percepção era mensagem corporal. E a gente, então, estava entrando no módulo verbal. E como a gente estava entrando no módulo verbal, a gente precisava de conversar algumas coisas sobre a palavra, né? Sobre as palavras. E aí, então, a gente conseguiu fazer uma sistematização desse primeiro, desse módulo, que é o nosso terceiro módulo, né, do treinamento, de uma maneira que ainda não tinha feito. Então, nós começamos dizendo que a palavra ela é mutável porque ela tem sentido, tem sentimento e tem sensação. Uma palavra, ela traz para nós sentido, sentimento e sensação. Foi a primeira vez, nesses 44 anos, que eu tive esse insight de iniciar esse nosso treinamento do módulo Abrir as Portas da Comunicação por esse caminho, por esse viés, né? E aí a gente foi buscar lá na Débora Tannen, os ensinamentos dela com relação ao sentido da palavra. E verificamos que as palavras têm sentidos diferentes para as diferentes pessoas. De acordo com o que a pessoa vive em relação àquela palavra, a palavra passa a ter um sentido carregado. Então, a palavra ela vem carregada de sentimentos e de valores, e de conceitos. Então, é uma mesma palavra, dependendo do meio em que eu vivi, da família que eu tive, ela pode ter uma conotação diferente, né? Vocês estão lembrados que a gente deu aquele exemplo da palavra compromisso. E depois a gente viu que a palavra, ela também ela vem carregada de sentimento. E a gente descobriu que o sentimento, na palavra, ele vem através da musicalidade que acontece quando a gente fala a palavra. Então, a comunicação verbal é como uma música, tem letra e tem música, né? Então, o sentimento está aí nessa musicalidade. E a sensação? Quando a gente falou que o sistema referencial da gente pode ser visual, pode ser auditivo, pode ser tátil. Então, a minha partilha com vocês da revivência é que eu fiquei muito satisfeito, fiquei muito feliz de ter tido essa clareza e de ter podido passar isso para vocês. E no final, vocês estão lembrados que a gente falou a respeito do palavrão, do significado que o palavrão tem, de como que as palavras consideradas palavrão estão encharcadas dos mais genuínos sentimentos nossos, né? De desabafo, às vezes de raiva, às vezes de mágoa, às vezes de tristeza. Então, esses palavrões, eles são muito encharcados. E que quando a gente inibe o palavrão, a gente está inibindo a expressão de sentimentos. E que sentimentos inibidos
são nós, no nosso campo energético, e produz doenças, tanto do ponto de vista físico, como do ponto de vista emocional, o que nos trava. Trava a nossa energia, trava a nossa comunicação. Muito bem, então, feito essa revisão, porque foi uma revisão, né? A gente vai passar, então, para a nossa explanação teórica. Isso é, vamos entrar propriamente no tema de hoje, que é refletir o conteúdo. Vocês estão lembrados que a metáfora do módulo abrindo as portas da comunicação era o quê? Era um espelho, né? Um espelho para refletir. Então, agora a gente vai fazer o primeiro passo, que chama refletir o conteúdo, né? O que é refletir? É aquilo que a gente fez no escutar. Vem a fala e a gente devolve. No escutar, para ter certeza que a gente escutou. Ter certeza que a gente não foi na cozinha. No refletir o conteúdo, para devolver para quem está falando aquilo que ele disse, para que ele possa se escutar, né? Ter consciência do que ele está dizendo. Muito bem. Então, o refletir ao conteúdo, vocês estão lembrados que no último encontro eu pedi o meu colega treinador, também da nossa Escola Virtual de Educação Emocional, Juarez Pinheiro, que me ajudasse no passo. E vocês viam que eu falava e de tempo em tempo ele fazia assim para mim. Márcio, então, se eu estou te entendendo, ele então voltava para mim aquela fala que eu tinha acabado de falar, mas como? Exatamente igual no escutar? Não. Ele fazia o quê? Uma síntese daquilo que eu falava e devolvia resumidamente para mim, né? E aí, vocês se lembram? Se não estão lembrados, vão voltar lá no 31º encontro, vamos lá, no Abrir as Portas da Comunicação, vocês vão ver o quanto que o meu corpo endossava a síntese que ele fazia para mim. E eu dizia assim, é isso mesmo. O corpo concordava com o meu movimento de cabeça e também com a minha afirmativa. É isso mesmo. E conseguia e continuava para frente. Com isso, o Juarez me ajudou a ficar até mais clareza, a ficar mais conciso e conseguir dar para vocês aqueles conhecimentos de uma maneira mais sistematizada. Talvez a maneira sistematizada que eu consegui passar para vocês tenha a ver com a presença do Juarez, me ajudando a ficar mais conciso, né? E me ajudando a ficar mais sintético, menos prolixo. Muito bem. Então, vamos às 3 perguntas básicas de toda nova habilidade. O que é, para quê e como. Então, o que é refletir ao conteúdo? É devolver de maneira resumida a fala do meu interlocutor. Ou eu queria agora já introduzir para vocês o termo ajudar. Porque toda vez que eu devolvo para o meu interlocutor a fala dele, resumida, sintética, e ele concorda e continua falando, é sinal que, de alguma forma, eu o estou ajudando a ter mais clareza. Então, eu passo a ser o ajudador e ele passa a ser o ajudado, né? Mesmo que essa ajuda seja uma ajuda informal, né? Mesmo que essa ajuda se processou num nível não consciente para aquela pessoa que está falando. Mas é do agrado dela e ela continua devolvendo para que eu
consiga, então, ir ajudando-a a se entender melhor. Então, refletir o conteúdo é devolver para o meu ajudado a sua fala de maneira mais sintética, pegando os pontos principais da fala dele. Olha o que eu estou dizendo. Pegando os pontos principais da fala dele. O que significa pontos principais? A gente chama de tema básico. Isso significa o seguinte: toda vez que nós falamos, nós queremos comunicar algo. E aí nós tecemos uma história em volta desse algo que nós queremos comunicar. Refletir o conteúdo é perceber esse algo e devolver esse algo para a pessoa que está falando. É como se cirurgicamente a gente pegasse uma pinça, pinçasse o elemento principal daquele conteúdo todo, daquela fala toda, as palavras principais, tirasse e entregasse para o meu ajudado. E se a gente fizer isso de maneira efetiva, qual a resposta que será do ajudado? Ele vai dizer, é isso mesmo, e vai continuar falando. Mas cada vez que eu devolvo esse conteúdo para ele, esse tema básico, ele precisa de falar menos. Então, isso faz com que ele também se torne menos prolixo, mais sintético e consiga expressar com mais clareza aquilo que ele queria expressar. Então, o que eu estou dizendo? Estou dizendo para quê? Para que eu faço a reflexão de conteúdo? Para que o meu ajudado tenha clareza do que ele quer comunicar e o faça de maneira menos prolixa, mais sintética. Então, agora vocês estão vendo qual foi a razão do meu ritual. Por que eu escolhi a palavra concisão? Ou por que veio essa palavra concisão? Que é exatamente você ser sintético, claro e não ser prolixo. Então, o meu ritual tinha a ver também com esse refletir o conteúdo. Então, o que eu queria comunicar para vocês, que refletir o conteúdo é ser capaz de se tornar, de ajudar a quem fala, se tornar conciso. Para quê? Para que ele tenha clareza. Mas também para eu ter clareza a respeito do que ele está dizendo, quando o assunto que ele está dizendo me interessa. Então, eu posso refletir o conteúdo para o meu ajudado e posso refletir o conteúdo para mim. Quando o assunto tem a ver comigo, quando o assunto eu também estou envolvido, porque tenho interesse naquele assunto, é importante que eu compreenda bem o que está sendo dito, para não haver enganos. Então, a gente pode refletir o conteúdo para o ajudado e também para a gente. Vocês vão ver mais daqui a pouco as aplicações do refletir o conteúdo. Tem outras que eu vou falar também daqui a pouco. E o outro tema que nós temos que abordar na habilidade é o como. E o como também já está entremeado nessa nossa fala. Escutar o que a pessoa está dizendo, posso ajudar, fazer pausa, devolver para ela como se fosse o escutar, mas agora de uma maneira sintética. Então, se eu fosse dar uma reflexão de conteúdo para mim, de tudo que eu disse, o que eu diria? Eu diria assim, Márcio, você está me dizendo que refletir o conteúdo é uma habilidade que vai ajudar as pessoas a ter mais clareza a respeito do que falam e se tornarem mais concisas? Pois é, gente. Olha o tanto que eu falei
E olha o tanto que ficou resumido. E olha o tanto que ficou claro. Então, agora vocês entenderam qual é o valor de uma reflexão de conteúdo. Né? E o como? Como é parar a pessoa, fazer pausa. Quando você pede para, você está ensinando ela a fazer pausa. Quando você devolve para ela, você está mostrando o foco daquilo que ela falou. Né? E ela, então, acolhe com clareza aquilo que ela diz e vai para frente. Então, aí ela está dizendo, Márcio, você acertou na sua reflexão do conteúdo. Mas ela pode dizer assim, ó, mais ou menos. Mais ou menos significa não. Então, é preciso que você volte. Então, diga para mim, para eu poder entender melhor o que você está querendo dizer, ou o que você quer expressar. Ou então ela pode dizer assim, não é nada disso que eu falei. Então ela está dizendo para mim, ela não sabe o que está dizendo, mas ela está dizendo, você foi à cozinha e me perdeu. Então eu vou repetir para você. E aí repete de novo. Então, quando você reflete o conteúdo, tem 3 respostas. Sim, é sim. Vai para frente. Continua desenvolvendo. Mais ou menos é não. E não é não. Então, no mais ou menos e no não temos que discutir. Temos só pedir à pessoa que repita novamente. O que é, para quê e como. Então, nós já falamos os 3 tópicos que nós temos que desenvolver para poder aprender uma habilidade. Então, eu falei com vocês que a reflexão do conteúdo ela tem muitas finalidades, além dessas 2 que eu falei com vocês. Então, vamos ver quais são as finalidades do refletir o conteúdo. Em que a reflexão do conteúdo pode nos ajudar? Então, vamos lá. Primeiro, ajudar o ajudado a escutar aquilo que ele está falando. Segundo, fazer com que ele se torne mais conciso, menos prolixo. Porque a cada resposta sintética sua, né, ele vai automaticamente também introjetando a questão de fazer a síntese daquilo que ele diz. Né? Terceiro, me ajudar, eu, ajudador, me ajudar a ter clareza a respeito daquele assunto, porque ele também é de meu interesse. Quarto, conversar comigo mesmo. Vocês devem estar achando estranho. Né? Conversar comigo mesmo? Vocês estão lembrados? Desde o escutar, eu estou dizendo para vocês essa metáfora aqui, ó, esvaziar o corte. Vocês estão lembrados que eu dizia que todo escutador precisa de ter alguém que o escute para que ele esvazie o corte. Mas ele pode usar do diário de bordo como seu próprio escutador. Como que é isso? Ele faz por escrito aquilo que eu acabei de fazer agora comigo diante de vocês. Eu falei sobre reflexão de conteúdo e aí eu dei uma reflexão de conteúdo para tudo que eu tinha dito. Né? Então, o diário de bordo é assim. Você pega o seu diário de bordo, aqui ele está. Né? Aqui eu estou colocando as aplicações que a gente tem da reflexão de conteúdo da nossa vida. Já colocamos, estamos na 4ª. Né? Então, eu pego o diário de bordo e escrevo assim, ó, Márcio. Né? Márcio. Aqui. Márcio. É o que eu vou falar. Depois que eu falar, eu vou escrever a outra pessoa, que sou eu mesmo,
que vai fazer a reflexão de conteúdo para mim mesmo, né? Então, é uma pessoa metafórica. Então, vamos arranjar aí um grilo falante, né? Existia aquela metáfora do grilo falante, né? Eu encontrei uma pessoa metafórica para mim, uma pessoa imaginária, para eu conversar com ela, igual as crianças fazem quando estão com 3, 4 anos, tem os seus amiguinhos imaginários. Então, eu arranjei um amiguinho imaginário para mim e eu dei o nome nele. Olha o nome que eu dei. Marmanjo. O que é isso? É o anjo do Márcio. Lúdico, né? Marmanjo. E também tem uma outra significado, né? Marmanjo um grandão, né? Uma boa vida, enfim, aquele que leva tudo na brincadeira. Pois bem, então o meu interlocutor interno se chama Marmanjo, né? Então eu falo as coisas e o Marmanjo responde para mim, dando uma reflexão de conteúdo. E isso me ajuda a desenvolver um diálogo interno. Um diálogo interno com começo, meio e fim. Me dá clareza, porque se eu apenas ficar pensando, os meus pensamentos são inconstantes, eu não consigo ter uma linha de pensamento, e me ajuda a organizar internamente e, com isso, esvaziar o conteúdo emocional que estava me ocupando. Isso me ajuda a ficar em condições para escutar os outros, em condições para fazer as coisas todas da minha vida, para viver. Então, isso foi a fala do Márcio. Eu poderia, se eu não estivesse conversando com vocês, aqui agora, nesse momento, eu estaria escrevendo tudo isso. E aí o Marmanjo, essa figura metafórica que eu criei, dizia para mim: então, Márcio, você está falando que você arranjou um amiguinho imaginário chamado Marmanjo, que é o anjo do Márcio, e que te ajuda a ter clareza, devolvendo para você tudo que você escreve através de reflexão de conteúdo, e que isso te dá clareza. Isso faz com que você fique apaziguado, esvazie o seu conteúdo emocional, esvazie o seu pote. Exatamente, Marmanjo. É isso mesmo. E assim, esse diário de bordo é um instrumento que eu uso na minha vida. Tenho usado durante 44 anos. Todas as coisas que acontecem comigo, tem um momento no dia que eu preciso de fazer uma síntese de tudo. Eu preciso compreender todas as coisas que aconteceram comigo, porque isso me faz crescer emocionalmente, intelectualmente e espiritualmente. Às vezes, pequenos fatos, pequenos acontecimentos que passariam assim, sem que eu percebesse, fazendo o meu diário de bordo, eu consigo captar esses momentos e consigo desfrutar a vida com mais intensidade, né? É como se fosse uma laranja, eu consigo sugar essa laranja, todo o suco que ela tem para me oferecer. Eu não jogo a laranja fora ainda com suco, porque eu aproveito toda a minha vivência do dia a dia. Pois bem, meus caros amigos, então, eu estou convidando vocês agora a usar o seu diário de bordo uma vez por dia, independente do nosso acordo, para que vocês possam fazer o seu diário. É diferente daquele diário que, quando as adolescentes faziam, que escreviam os fatos. Esse diário, não. Você escreve para você e você reflete o conteúdo para você. Muito bem. Essa é a quarta aplicação, mas ainda tem mais. Tem a quinta aplicação, que é estudar. Eu leio um texto, eu leio um livro, eu leio um autor e converso com ele o tempo todo. Termina um tópico que ele escreveu, eu paro e dou uma reflexão para aquele tópico. Converso com o autor.
né? Agora mesmo eu estou lendo um livro do Anselmo Blum, que é um monge alemão, né? Escreve muito bem, escreve muitos livros. Ele tem um livro sobre conviver com o mal. Então, eu estou lendo esse livro, agora, nesse momento, nesses dias. Né? Então, eu converso com o Anselmo. Anselmo, então é isso que você está me dizendo? E aí eu consigo ficar íntimo do autor. E aí a aprendizagem fica muito mais viva. E às vezes eu discordo do autor, eu acho, não, eu não concordo com isso que você está falando. Então, eu tenho um diálogo com o autor. Isso me ajuda na fixação. Então, a quinta aplicação é você fazer leituras, você estudar, né? Você alimentar o seu compartimento intelectual, né? E também emocional. E a sexta aplicação foi a que eu tenho usado nos últimos 20 anos. Escrever. Todos os livros que eu escrevi foi dando reflexão de conteúdo para mim. E eu escrevia as reflexões de conteúdo como se fosse o texto, né? Então, eu fazia como que uma tempestade cerebral, ia escrevendo tudo sobre aquele assunto que me vinha na cabeça, e aí eu fazia uma reflexão de conteúdo, uma, duas ou três, para aquele conteúdo, e era essas reflexões de conteúdo que eu escrevia para que os leitores pudessem entender o que eu queria expressar com aquele livro. Gostaram? Então, a reflexão de conteúdo ela tem uma amplitude muito grande na nossa vida. Eu espero que vocês aproveitem desse ensinamento. Vamos subir a videoaula. Lá vai estar tudo sistematizado. E vamos falar lá na videoaula a respeito das respostas certas e respostas erradas, né? Que não vamos falar aqui. Vamos deixar para a videoaula. Existem respostas certas e existem respostas erradas? Vamos ver na videoaula. Então, meus caros amigos, um grande abraço. Foi uma alegria muito grande estar com vocês. 8 meses estamos juntos. 32 semanas. Não se esqueçam de escrever. Inscreva-se no nosso canal. O canal não é meu. O canal é nosso. É de vocês. Lá no canal, vocês vão ter a possibilidade de receber, através do sininho, todo o conteúdo que for sendo publicado pelo YouTube, né? Compartilhe. Vamos engrossar fileiras. Não se esqueçam dos grupos privados de treinamento que já está em funcionamento, né? O terceiro, nesse projeto free, sem despesa nenhuma, que vai durar um tempo e depois não vai continuar, né? Porque nós estamos fazendo isso numa temporada muito em função do próprio Covid, para ajudar as pessoas que estão com afastamento social, que estão em casa, estão em quarentena. Então, nós ainda vamos fazer mais 2 grupos. Isso significa que tem só 40 vagas aí abertas para as pessoas que quiserem participar do treinamento virtual em salas fechadas. Lá nós vamos poder conversar. Vocês vão poder conversar comigo e eu conversar com vocês, assim, face to face, olho no olho. Conversar virtualmente uns com os outros. Um grande abraço e até lá, meus amigos. Que tenham uma boa semana, tranquilos, e que consigam assimilar todo esse conteúdo. Então, vamos lá e até a próxima vez.